Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, certo? Na aula de hoje, nós vamos começar um novo tópico do nosso conteúdo. Vamos começar o segundo tópico aí de todo ano, que o tema é Planeta Terra, certo? Nós estudamos nas últimas aulas sobre matéria e energia, e a partir da aula de hoje nós vamos estudar o planeta Terra, como ele funciona, etc, certo? Antes, vamos revisar tudo o que nós vimos sobre o tópico matéria e energia? Nós começamos o capítulo 1 estudando sobre a matéria, a energia e o que pode ser e o que não pode ser matéria, certo? Nós vimos que desde o primórdio da humanidade, nossa história sempre está ligada à energia. Por quê? A partir do momento que nós tínhamos o fogo como uma matéria principal, nós tivemos grandes avanços a partir daí, certo? E aí, nós fomos evoluindo, etc. E nós hoje temos alimento, energia e tempo livre também para podermos fazer algumas atividades, lazer, aproveitar a família, certo? Nós vimos que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e energia é tudo que está relacionado a três coisas. Quais são essas três coisas? Ação, trabalho e movimento, certo? Tudo que não é matéria é energia. O que não é energia é matéria, certo? Nós vimos as propriedades físicas e químicas da matéria, como por exemplo, corpo, que é os limites da matéria, massa, que é o quanto existe de matéria dentro de um corpo, volume, que é o espaço ocupado pelo corpo, extensão, que é os limites que esse corpo ocupa, inércia, que vai dizer que todo corpo tende a se manter parado se estiver anteriormente parado ou em movimento se estiver anteriormente em movimento, certo? Nós vimos um pouco como funcionam os airbags, vimos a propriedade da matéria chamada de compressibilidade, que vai dizer que os corpos podem ter seus volumes reduzidos ou não. Vimos um pouco sobre a elasticidade, que são os corpos que podem se expandir ou se comprimir. Vimos um pouco sobre a divisibilidade, que vai dizer que os corpos podem reduzir sua extensão, certo? Ou seja, se quebrar. Vimos um pouco também sobre a indestrutibilidade. Depois, nós começamos a estudar as propriedades específicas da matéria. Quando propriedade geral é relativa a toda a matéria, as propriedades específicas vão diferenciar os materiais uns dos outros, certo? Nós vamos ter cor, transparência, dureza, brilho, maleabilidade, densidade, ductibilidade, condutividade, temperatura, magnetismo, viscosidade e volatilidade, certo? Vimos um pouco também sobre fenômenos. Quem lembra aí da aula sobre os fenômenos químicos e físicos? Onde os fenômenos químicos são relativos à mudança, transformação, como por exemplo queimar um papel. Já os fenômenos físicos são relativos a coisas estruturais, como rasgar um papel, certo? Depois nós começamos a estudar sobre substâncias e misturas, certo? Vimos que o átomo vai ser a unidade básica da matéria e que a substância é uma parte limitada da matéria, certo? E que as substâncias vão ter características e propriedades específicas. Vimos também as propriedades organolépticas, quem é que lembra? Propriedade organoléptica relativa a sensações, o cheiro, a textura, o aroma, a cor. Tudo isso são propriedades organolépticas relativas a sensações que nós temos, certo? Vimos que existem substâncias puras, que são aquelas formadas só por um único tipo de molécula, e elas podem ser simples ou compostas, certo? São simples quando formadas só por um átomo e compostas quando formadas por mais de um átomo. Aí nós temos oxigênio, por exemplo, como uma substância simples, e temos a água como substância pura composta, certo? Depois nós vimos também as propriedades químicas e físicas. Logo após, nós estudamos as misturas. Mistura, que é a união de duas ou mais substâncias diferentes com características físicas diferentes. Nós vimos, por exemplo, o ar, que é uma mistura formada de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio e 1% de outros produtos aí misturados entre água, gás carbônico e etc. Nós vimos a classificação das misturas. As misturas podem ser de dois tipos: homogêneas e heterogêneas.
Elas vão ser homogêneas quando possuem um aspecto uniforme, ou seja, tudo igual quando você mistura água e sal, certo? E nós vamos ter as misturas heterogêneas, quando nós misturamos água e óleo, onde você está lá visivelmente que existem duas coisas, certo? Depois nós estudamos sobre os processos de separação de mistura. Nos processos de separação de mistura, nós vimos a importância de se separar os materiais, como nós separamos os materiais e por quê, certo? Aí nós vimos alguns métodos de separação das misturas. Nós vimos a filtração simples e a vácuo, nós vimos a dissolução pressionada, a decantação, a sifonação, a centrifugação, a destilação, a evaporação e a catação. Ainda vimos peneiração, levigação, ventilação e imantação, certo? Depois nós estudamos sobre o tratamento da água e para que ele serve, certo? Nós vimos a diferença entre ETE, que é a extração de tratamento de esgoto, e vimos sobre ETA, que é a extração de tratamento de água. E as 5 principais etapas aí de tratamento de água. Quais são? Coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação, certo? Depois, nós estudamos o capítulo 4, vimos matérias sintéticas, como elas são produzidas, seus tipos, etc. Nós vimos que existem diversos tipos de materiais, os de origem natural e os de origem sintéticas, certo? Vimos que aqui é um polímero, que é um agregado de vários monômeros. Vimos os tipos de homopolímeros, que é um subtipo, e os heteropolímeros, certo? Vimos tipos de polímeros, que também são divididos em polímeros naturais e polímeros sintéticos. Os polímeros naturais, nós temos celulose, proteínas, látex e amido. E os polímeros sintéticos, nós temos, por exemplo, o isopor, que é formado por uma substância chamada de poliestireno. Nós temos o plástico, que é formado pelo polietileno. Temos a garrafa PET, o PVC, etc. Certo? Depois nós vimos a nomenclatura dos polímeros, que é o nome poli mais o seu monômero. Por exemplo, poliestireno é porque o poli sempre tem e o estireno é o nome do monômero, certo? Depois nós estudamos um pouco sobre medicamento. E aqui um adendo que o professor Rogério me pediu para falar sobre o carbono 14. Quem é que lembra aí que ele falou do carbono 14? Então, o carbono 14. O que é o carbono 14? O carbono 14, imagine aí, é uma substância que faz parte de tudo ao nosso redor, principalmente do nosso corpo, certo? O carbono 14 vai se integrar principalmente aos nossos ossos e fazer parte dos ossos, né? Constituir a matéria que preenche nosso corpo, certo? E para que ele serve? Ele é usado pela ciência para calcular o quão velho os ossos são. Por quê? Imagine aí, você tem a entrada de carbono 14 nos ossos, certo? E esse carbono 14, ele tem uma propriedade de se desintegrar. O que é se desintegrar? É você perder a quantidade de matéria que você tem ao longo do tempo, certo? Se você tem uma quantidade de matéria alta, ao longo do tempo você vai perdendo essa matéria. E essa matéria, principalmente nos ossos, ela é perdida através do carbono 14. Então, os cientistas vão lá pegar um pedaço do osso e vão ver o quanto de carbono 14 tem. E esse carbono 14 vai dizer aos cientistas há quanto tempo aquele osso está ali. Porque imagine assim, todo mundo tem uma quantidade igual de carbono 14 hoje no corpo. Se eu pego um osso de alguém que morreu há 500 mil anos atrás, ele vai ter uma quantidade diferente da quantidade que a gente tem, certo? E aí os cientistas calcularam a que velocidade essa matéria na forma de carbono 14 é perdida, fizeram uma fórmula, criaram uma fórmula, e aí você vê o quanto de carbono 14 tem nos ossos, e através daí você vai poder calcular há quanto tempo aquele osso está ali, certo? Depois nós vimos um pouco sobre os medicamentos,
Vimos que fármacos são substâncias químicas usadas para tratamentos e que os medicamentos são o seu princípio ativo, ou seja, o que realmente vai funcionar no nosso corpo, certo? Eu falei para vocês as funções de um medicamento, que ele serve para prevenir doenças, curar, aliviar dores e sintomas e auxiliar na realização de exames, certo? E eu também falei que os medicamentos devem ser sempre usados quando? Na hora certa, na dose certa e o medicamento certo. Depois nós vimos alguns impactos socioambientais dos plásticos, etc., gerados aí na comunidade e no planeta todo, certo? Nós vimos que atualmente existem 8,6 bilhões de plásticos produzidos no mundo, certo? Somando aí toda a atividade humana. E nós vimos que esses plásticos vão parar na atmosfera, na água, no lixo e na área urbana, né? Que é a área que a gente vive. E eu falei para vocês algumas atitudes onde nós podemos melhorar esse uso de plástico através dos 5 S's. Quem lembra aí dos 5 R's? Me desculpem, dos 5 R's. Quais são os 5 R's? Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, certo? E dei para vocês aí 7 atitudes para pensar sobre o meio ambiente. Quais foram elas? Economizar água, evitar o uso de energia de forma exagerada, separar o lixo, usar menos automóveis, comprar o necessário, utilizar produtos biodegradáveis e não jogar lixo nas ruas, certo? Até aqui tudo bem? Qualquer dúvida me procure, certo? Nós agora vamos adentrar um novo conteúdo, certo? Nós vamos estudar o planeta Terra, certo? E para iniciar o estudo do planeta Terra, nós vamos começar falando sobre os movimentos da Terra. E aí, vocês acham que o planeta Terra se movimenta? Como se dá a diferença entre dia e noite? Por que existem períodos do ano onde se é mais quente e outros períodos que é mais frio? Tudo isso nós vamos aprender aqui nessas aulas sobre movimento da Terra, certo? Eu vou começar a aula fazendo a seguinte pergunta. Quantos de vocês já se sentiram aliviados por estarem próximos a uma sombra? Aquele dia bem quente lá, e vocês chegaram próximo a uma sombra e tiveram um alívio da temperatura muito grande. E aí, quantas vezes isso já não aconteceu da sua vida? E como é que a sombra é formada, certo? Vocês já perceberam que, às vezes, nós vemos no período do dia a sombra em um local e durante o dia nós vemos essa mesma sombra em locais diferentes. E aí, quantos de vocês já perceberam isso? Que a sombra está no local e depois que ela vai circulando ali por outros locais. Essa explicação começou lá, como se dá sombra, etc., começou lá no ano de 1961. Uma pessoa chamada Yuri Gagarin Olha aí. Yuri Gagarin, em 1961, foi a primeira pessoa a ver a Terra do espaço.
certo? E lá ele viu o verdadeiro formato da Terra e ele viu que a Terra era esférica. E aí ele comprovou através das suas evidências, certo? Certo? Evidências que a Terra é esférica. Nós vamos ter 3 grandes evidências, certo? A primeira evidência é a ocorrência de eclipses. Lunares e solares. A segunda evidência é a visualização dos astros em diferentes períodos do ano. Certo? Durante o tempo. Segunda evidência de que a Terra é esférica. E a terceira evidência repetindo aqui, como eu sempre falo, é de muita importância que vocês copiem tudo que eu estou escrevendo, certo? Ó, nós temos aqui 3 grandes evidências de que a Terra é esférica. Ó, nós temos os eclipses lunares e solares. Segundo, é a visualização dos astros em diferentes períodos do ano, ou seja, durante o tempo. E o terceiro é a variação das sombras durante o dia, certo? Nós agora vamos estudar um pouco sobre os eclipses. Nós vamos ver um pouco mais sobre os eclipses lunares, que é a primeira evidência que a Terra, para provar que a Terra é esférica, certo? Um grande matemático aí da Grécia chamado Pitágoras falou que os corpos celestes eram esféricos, certo? E essa palavrinha aqui, eclipse, certo? A palavra aqui, eclipse, tem um significado da sua origem, a partir da sua origem de desaparecimento, certo? Nós vamos ver agora o eclipse na próxima aula. Vamos ver agora
como é que ocorre o eclipse, certo? Ó, explicar aqui através de uma imagem em inglês, aí, sei que todo mundo ama inglês. Nós temos Sun, Sol, Earth, Terra, Moon, Lua, certo? Nós sempre vamos ter das sombras o chamado umbra, que é a região da sombra mais escura, certo? Aqui, essa região daqui é a umbra, que eu estou destacando aqui de vermelho. E vamos ter atrás da umbra, formando uma sombra mais clara, chamada de penumbra, certo? O eclipse lunar ocorre quando a Lua entra na umbra, certo? Ou seja, quando a Lua entra na sombra da Terra. Vocês estão vendo aqui que a Terra, a luz do Sol bate sobre a Terra e vai clarear todo esse dia, certo? Já na região de trás da Terra ser esférica, isso só aconteceria se a Terra fosse esférica, certo? Vai ter uma sombra. E quando a Lua entra diretamente nessa sombra, nós temos um eclipse, certo? Ó, ó. E aí, as pessoas vão estar à noite aqui nessa região e a Lua fica totalmente ou parcialmente escura, certo? Por quê? Existem os tipos de eclipses. Temos aqui outro eclipse, outro exemplo de eclipse lunar. Ó, umbra, que é a sombra, a parte mais escura, e penumbra, a parte mais clara, certo? Quando a Lua está na umbra, é que tem um eclipse. Só que esse eclipse pode ser de três formas. O eclipse lunar pode ser total, pode ser o eclipse da penumbra, ou pode ser ainda o eclipse parcial, certo? Ó, repetindo aqui, tipos de eclipses: total, eclipse da penumbra e eclipse parcial, certo? Ó, gente, vocês estão vendo aí direitinho? Aqui eu estou num simulador de um eclipse, certo? A gente vai fazer um experimento aqui virtual. Ó, aqui eu posso fazer um eclipse solar total e um eclipse lunar, que é o que a gente está vendo hoje, certo? Vamos lá ver? Olha como acontece aqui, ó. Penumbra, isso aqui é a Lua passando pela penumbra, temos o eclipse parcial aqui. E quando ela passa pela umbra, aqui nessa região, posso parar aqui, nós vamos ter um eclipse lunar total, certo? Ó, aqui está a foto da Lua, nós vemos a Lua em vermelho, quando ela está aqui nessa fase, certo? Vamos dar play.
Já quando a Lua está aqui, ó, na umbra, ó, como é que a gente vê a Lua? Aqui nós temos um eclipse parcial, porque só essa região daqui é que está tomada pela escureção, pelo escurecimento aí, pela parte escura, ou seja, a parte escura da Lua é essa parte aqui de trás, certo? A continuidade. Ó, a atmosfera terrestre funciona como um prisma gigante que refrata a luz do Sol em seus componentes monocromáticos. A Lua, ao atingir o vermelho, luz que mais sofre desvio no ápice do eclipse, apresenta um aspecto avermelhado, certo? Como vocês viram aí quando ela estava aqui na umbra. E quando a Lua sai totalmente da escuridão, dá uma pausa aqui, como é que a Lua está? Aqui, é totalmente normal como nós vemos na maioria dos dias, certo? Ó, certo? E nós vamos falar agora um pouco sobre a segunda evidência, que comprova que a Terra é esférica, que é a observação das estrelas. Ó, nós podemos, observação das estrelas, podemos ver estrelas diferentes em lugares do mundo diferentes e em períodos do ano diferentes. Vamos ver como é um céu estrelado. Olha aqui que bonito. Oh, e por que a gente não consegue ver um céu assim da cidade? Porque existe um tipo de poluição, que é a poluição luminosa ou visual das estrelas, que quando se tem muita luz na cidade, você não consegue ver as estrelas do céu, certo? Sempre quando tem muita luz e como todas as ruas, casas, etc., estão cheias de luz, nós não conseguimos ver tanta luz pela cidade, certo? Só em locais que estão longe de toda a luminosidade é que nós conseguimos ver um céu tão estrelado assim, certo? Essa é a segunda característica, evidência aqui que vai comprovar que a Terra é esférica, certo? Então, gente, copiem aqui tudo. Vou fazer uma breve revisão aqui do que nós vimos na aula de hoje. Ó, os movimentos da Terra, nós vamos começar a falar um pouco mais sobre eles, certo? Nós vimos que Yuri Gagarin, em 1961, foi a primeira pessoa a ver a Terra do espaço e nós vimos algumas evidências que comprovam que a Terra é esférica. Nós temos eclipses lunares e solares, visualização dos astros em diferentes períodos do ano, ou seja, durante o tempo. Nós temos as variações das sombras durante o dia, certo? E nós falamos um pouco mais sobre eclipses lunares, que podem ser de três tipos: total, eclipse lunar de penumbra ou eclipse parcial, que nós vimos lá naquele simulador como é que acontece. Nós vimos que Pitágoras falou que os corpos celestes eram esféricos, certo?
por conta dos eclipses que ocorriam. Nós vimos que eclipse, desculpem aqui, tem um significado de desaparecimento, certo? Nós vimos aqui duas imagens que vão comprovar como acontece o eclipse, certo? Vou explicar aqui. Depois nós falamos sobre a observação das estrelas, onde essa observação nós vamos ver estrelas diferentes em períodos do ano diferentes e em locais do mundo diferentes, certo? Porque se a Terra não fosse redonda, a Terra fosse assim, o céu da Terra ia ser o mesmo. Da mesma forma que, se a Terra não fosse redonda, se a Terra fosse assim, o raio solares iam incidir sobre ela e elas não iam formar sombra, minha gente, certo? Ela só forma sombra porque ela é esférica e fica uma parte iluminada e uma parte com luz aqui do Sol e outra parte no escuro. Essa aqui é de escuro, certo? Por isso, são as comprovações que comprovam que a Terra é esférica, certo? Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham copiado tudo. Como de costume, para quem está online, comprovar a presença, é necessário que vocês copiem isso aqui e mandem a foto para mim, certo? A aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.